Boa tarde, igreja, graça e a paz, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que Ele tem para nós nessa tarde, mas antes vamos ter mais um momento de oração, amém? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por esse momento que o Senhor preparou, Senhor, para como igreja, como corpo, estarmos em comunhão uns com os outros e contigo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é estar na Tua presença, quer te louvar, quer te adorar. E agora, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar pela Tua palavra. Porque é para ouvir de Ti que nós estamos aqui, Senhor. É de Ti que vem a palavra de vida eterna. É em Ti que nós confiamos, Senhor. É o Senhor que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia. Porque nós nada somos, Senhor, e de nós mesmos nós não temos nada que dure eternamente, mas Tu és eterno e Tu nos guias, Senhor, pela eternidade com a Tua mão fiel. Obrigada, Pai, no nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. A partir do verso 1. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Então diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Esse é um texto bem conhecido da maioria de todos nós que estamos a ler o Evangelho já algumas vezes. Esse é um texto conhecido e nós temos muitas coisas em particular para aprender com ele. Certamente, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós temos algo de novo, né? Ela não se esgota. Então, nós já o conhecemos, já o lemos muitas vezes, mas Deus ainda quer falar conosco por meio dele.
e assim será com toda a sua palavra eternamente. E aqui nós temos alguns pontos a chamar a atenção. Primeiramente, quando nós encontramos o início desse texto, ele se encontra exatamente após, digamos assim, uma grande prova de fé. Se nós voltarmos um pouco, o capítulo 4 é aquele trecho em que a tempestade encontra Jesus dormindo, né, no barco, e os discípulos pensavam que iam morrer. E Jesus acalma a tempestade, né? Essa tempestade é exatamente no momento em que ele estava se dirigindo para este local. Então, um empecilho, algo que tentava exatamente aniquilar algo que seria muito maior, que viria depois. Muitas vezes, nós estamos nessa travessia, nesse barco a cruzar de um lado para o outro, e nós não sabemos o que nos espera do outro lado. Mas nós encontramos dificuldades no meio do caminho. Mas Deus já sabe o que tem do outro lado. E as dificuldades, muitas vezes, elas são levantes de Satanás para tentar impedir a obra de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então, quando eles chegam do outro lado, eles encontram uma situação muito complicada. Então, Jesus já tinha passado por muitos lugares, já tinha curado muitos enfermos, já tinha expulsado demônios. Mas a situação descrita desse homem, nós não encontramos em nenhuma outra parte. Era uma situação que a gente pode dizer extrema. Ele era possesso por demônios, ele vivia como um bicho, um animal e um animal selvagem. Ele tinha uma força descomunal, ele partia grilhões, ele era violento consigo mesmo, né? Ele se feria, ele apresentava um perigo, um risco para os outros, diz que as pessoas não podiam passar por ali, porque ele também era agressivo, violento. E era uma situação que não era nova, era algo que se estendia por muito tempo. Nós encontramos esse relato nos outros evangelhos também. Depois, quem quiser pode comparar, cada um deles às vezes traz um pouco mais de detalhe. E essa situação talvez seja uma das mais extremas que nós vemos Jesus se deparar nesse momento no ministério, quando esteve aqui na Terra com os discípulos. Mas a questão é que a atitude foi exatamente a mesma. Jesus veio e deu ordem segundo a palavra. Então, quando nós vemos o primeiro contato, esse homem que era agressivo, que gritava, que não tinha controle nenhum sobre si, estava completamente possesso. Quando Jesus aproximou-se, ele prostrou-se. Diz... Quando viu Jesus ao longe, no versículo 6, correu e o adorou. Muitas vezes, o que nós precisamos, diante de circunstâncias extremas, como era uma situação extrema desse homem, não é de nada mirabolante, fora do comum, senão da presença de Deus. Na presença de Jesus, aquele homem se dobrou. Nenhum daqueles demônios era capaz de resistir à presença de Cristo. E às vezes, quando nós falamos, nós pensamos assim, nós às vezes limitamos a ideia de Cristo em carne naquele momento, naquele lugar. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele disse: olha, eu não vos deixo só. Eu vou estar convosco até o fim, até a fundação, até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo hoje conosco não é menor do que era a presença física dele com os discípulos. E é essa presença de Cristo que faz com que os males possam
se dobrar, possam se curvar. Quando nós continuamos, e diz que eles clamavam, eles gritavam, eles estavam em desespero porque Jesus os estava expulsando. E muitas vezes as circunstâncias, elas também resistem, elas insistem, elas testam a nossa fé. Muitas vezes, diante de uma situação, nós temos um passo de fé e oramos a respeito, mas aquilo não se dissolve instantaneamente, aquilo não se resolve de imediato. E isso vem a testar a nossa fé. Mas a nossa constância em Cristo também é testada, também é moldada, também é ensinada. Nós aprendemos por meio dessas circunstâncias também. Quando em Tiago nós ouvimos sobre a oração, ele diz que o homem que é inconstante, que é como a onda do mar, não pense que alcançará coisa alguma. Ou seja, ele não estava dizendo que é aquela pessoa que não acredita, ou aquela que não ora, que não faz. É aquela que de repente faz, mas não sustém. Então, Jesus chegou e ele o adorou, ele o reconheceu como Deus. Mas Jesus dizia, sai espírito imundo. E eles estavam ali insistindo. Jesus não deu as costas e foi embora. Jesus não disse, é porque é uma situação especial, é diferente. Os outros, eu expulsava um demônio de uma pessoa, tal. Diz que Madalena tinha 7, aqui tem uma legião. Não, é diferente. Não, ele não cedeu, ele não encontrou desculpas. A presença dele não era algo que fosse maleável, que fosse negociável. Ele sabia quem era. Muitas vezes a nossa inconstância é porque nós esquecemos de quem somos. A palavra diz que em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E isso não vem de nós, para que não nos gloriemos. E até porque se viesse de nós, ai de nós não conseguiríamos, nós não alcançaríamos. Deus fez exatamente o que a nenhum ser humano seria possível fazer. E isso, a nossa identidade em Deus, ela não pode ser negociável. Ela não pode ser quando convém ou quando não convém, quando é fácil ou quando não é fácil. Muitas vezes, nos extremos, nas situações extremas, ou quando o mal resiste, quando aquela circunstância pela qual nós oramos, nós clamamos, ela não cai de imediato, ela não tem, nós não temos essa resposta que ansiamos imediatamente, é que nós precisamos estar firmes em Cristo, lembrando quem Ele é, porque a nossa identidade está firme nele. Não depende de nós. Então, quando nós continuamos aqui, diz que aquele homem, ele fala com Cristo, aliás, aqueles demônios que estavam nele falam com Cristo, e pede para que eles sejam enviados aos porcos. E aqui nós temos algumas questões a ver. Primeiro, nós estávamos nesse contexto, neste lugar que nós vemos, é um contexto judeu. E os judeus tinham várias orientações na lei mosaica sobre animais, sobre alimentos. E um deles era referente aos porcos, ao porco. E o que nós encontramos aqui é uma irregularidade. Então, o cuidado, a criação suína não era algo aconselhado aos judeus. Então, quando os demônios dizem, olha, deixe que entremos naqueles porcos. É como se eles dissessem assim, olha, eu encontrei uma brecha.
eu encontrei um detalhe aqui que eu posso usar. Muitas vezes, quando nós estamos a lutar na vida diária, em fé, em oração, por uma pessoa, por uma circunstância, e essa constância nós tentamos manter em fé, o acusador, a palavra diz que o diabo é o acusador da alma dos irmãos. Ele diz, olha, mas você lembra que você fez isso? Que você é assim? Ou então que você deveria ser assim, não é? Que você deveria fazer isso e não faz. E ele procura essa desculpa, essa brecha, essa irregularidade para se esconder. Para dizer, olha, eu não vou arredar daqui, eu não vou sair daqui. Essa autoridade toda que você tem aí, eu acho que você está meio enganado. Mas a Bíblia nos garante que ele é um enganador. E o que vem da boca dele é mentira. Quando nós estamos alicerçados na verdade, nós não nos deixamos enganar por mentiras. Quando uma pessoa, um profissional, um comerciante vai identificar uma nota falsa, ele não estuda a falsa, ele estuda a verdadeira. Quando nós conhecemos a verdadeira, aqui destoa, aqui não é, obviamente é falsa. Então ele disse, olha, eu encontrei uma brecha, eu encontrei um detalhe, tem uma irregularidade aqui. Esses porcos, eu posso ir para lá, eu vou fugir desta ordem de Deus, eu vou fugir deste castigo. Então, muitas vezes, as circunstâncias que se levantam na nossa vida, os ataques de Satanás, de qualquer forma, eles tentam também resistir e encontrar esses caminhos, esses contornos. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. E quando Jesus disse, vai. E parece, mas nossa, mas Jesus concordou com um pedido dos demônios. A intenção deles era fugir, não é? Era não ceder àquela situação. Mas o que é que acontece com os porcos? Diz que todos eles caem num despenhadeiro, né? Todos eles se afogam. Ou seja, a ideia de que aqueles demônios continuariam, né, encarnados, continuariam tendo um instrumento para aterrorizar as pessoas, para trazer violência, para trazer confusão, ela não foi estabelecida. Muitas vezes, nós temos armadilhas no nosso caminho, mas Deus conhece e Ele nos livra. A importância de nós termos cada vez mais comunhão com Deus é perceber o seu caminho, é caminhar com Ele. Quando nós caminhamos com Deus, nós temos, sim, um caminho que pode não estar como nós gostaríamos. Nós podemos ter um caminho que tem surpresas que não são agradáveis. Nós podemos encontrar um caminho com armadilhas, mas Deus continua no controle. Então, quando Jesus concordou que aqueles demônios fossem para os porcos, ele sabia que aqueles porcos não iam ficar a aterrorizar aquela população, não iam ficar como aquele homem estava. Que aquele plano deles de escapar, de fugir, de dar um jeitinho, ok, eu solto o homem, mas eu pego isso aqui, então vou continuar trazendo esse terror neste local, que não ia ser estabelecido. E, além disso, aquela irregularidade foi desfeita. Os porcos que não podiam estar ali, deixaram de estar. Muitas vezes, nós não entendemos o caminho de Deus, porque nós traçamos uma linha reta. Quando Deus traz a sua palavra e nos revela e nos mostra e diz, olha,
do ponto A para o B. E nós traçamos um caminho imaginário aí. Mas ele diz: os meus caminhos são maiores do que os seus. E muitas vezes essas linhas curvas são o tempo necessário que nós precisamos para amadurecer, para que Deus faça a sua obra em nossa vida. Muitas vezes nós encaramos o agir de Deus como uma meta, um objetivo, algo que eu vou construir. Mas, na verdade, nós somos a obra do Senhor. É na nossa vida. É quem nós vamos nos tornando enquanto isso. O agir dele é em nós, pelo seu Espírito. Então, quando nós continuamos, encontramos aqui, depois do que acontece com os porcos, diz que aqueles que apacentavam, ou seja, outras pessoas, não estava aqui a falar do endemoniado, os homens, as pessoas daquele lugar, que cuidavam daqueles porcos, o que é que acontece com eles quando acontece esse efeito, né? Ele diz: os que apacentavam os porcos, versículo 14, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Muitas vezes, nós não sabemos o impacto que o que Deus tem feito na nossa vida vai ter. A ação de Deus na nossa vida, ela é para nós, sim, é. Ela tem um efeito não só em nós, mas ela tem um efeito naqueles que convivem conosco, tem. No marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe, no irmão. Ninguém fica imune. A palavra compara que nós somos velas que não se devem esconder debaixo de uma cadeira, mas que devem ser postas num lugar alto. Para quê? Para que a luz possa alcançar outros. Então, a luz ela não existe para iluminar ela. Isso não existe. A ideia é que ela precisa ser expandida, ela precisa levar a outros. Então, a ação de Deus na nossa vida é pessoal? É. Deus sabe o que cada um tem na sua alma. Ele nos fez a cada um. Ele conhece o clamor de cada um. E Ele tem moldado a cada um de acordo com a imagem do seu Filho Jesus. Todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador e que deixa o seu Espírito santificá-lo dia após dia. Mas esse agir pessoal e individual, ele não morre só. Ele não é único no sentido de ser egoísta, mas ele consegue ser único e multiplicar. Isso alcança os que estão na nossa casa? Alcança. A palavra diz que o amor constrange. E o amor é o próprio Deus. Deus em nós. Nós podemos ser esse instrumento do amor de Deus que constrange. Isso pode chegar aos nossos vizinhos também. Isso pode chegar nos nossos colegas de trabalho, de escola, também. Isso pode chegar na padaria, que nós vamos todo dia, onde a gente toma o café todo dia, também. Isso pode chegar na nossa cidade inteira, também. A palavra diz aqui que aqueles homens foram e anunciaram na cidade toda, na cidade e nos campos. O que aconteceu com aquele homem, com um só. Nós encontramos em outras partes, por exemplo, milagres como na multiplicação dos pães, em que comeram 5.000 homens. Mas aqui nós temos o ato com um indivíduo. E foi o que aconteceu na vida daquele único indivíduo que chegou aos ouvidos da cidade inteira. Muitas vezes, nós não sabemos quem nos vê.
Nós não sabemos até onde o que Deus faz na nossa vida vai chegar. Cada vez mais, hoje, né, com essa questão das mídias sociais, muitas vezes o que nós fazemos aqui, uma pessoa lá do Japão viu. Nunca vou saber, não sei quem é essa pessoa, não tenho a menor ideia. Mas Deus pode usar a minha vida, a sua vida, entregue na mão dele, onde ele quiser, quando ele quiser. Quantas vezes você vê uma pregação gravada, sei lá, de Billy Graham há 30 anos? E ela, que foi gravada há 30 anos, fala com o seu espírito hoje e traz cura hoje. Você acha que ele tinha como saber disso há 30 anos? Não, porque isso não é dele. Ele é um instrumento. E é um chamado que Deus a cada um de nós para sermos um instrumento na mão dele. Porque nós não temos ciência do alcance disso. E nós não precisamos ter. Porque a honra é dele. Ninguém fala do cinzel que Michelangelo usava para esculpir. O nome é o de Michelangelo. O instrumento, ele não tem nenhum prestígio sem o seu artista. Ele, na mão errada, não faz nada. A Sara toca perfeitamente aquele piano. Mas o piano está lá, com todas as teclas iguaizinhas. Se eu me sentar lá, com toda certeza, não vai sair a mesma coisa. Porque não é o piano. Por mais interessante que ele seja, por melhor que sejam as condições dele, a marca, tal, mil coisas. Se a minha mão não tem a habilidade que a dela tem, o piano não vai fazer com que eu toque como ela toca. Porque ele é instrumento. Se nós somos instrumentos na mão de Deus, eu não conheço ninguém mais habilidoso. Não há um artista mais completo do que o Criador do universo. Quando nós nos preocupamos, muitas vezes, por diversas situações, apesar disso ser natural, porque nós somos humanos e limitados, nós esquecemos qual é a mão que nos usa como instrumentos. Porque não há nenhuma mais habilidosa do que ela. Foi a boca que disse, haja luz e houve, a mesma que fala conosco. Quando nós esquecemos disso, nós deixamos de ser, de viver, de ouvir, de fazer, de falar coisas grandiosas, porque tudo que vem dele é grandioso. Não porque chama a atenção, não porque enche os olhos, porque muitas vezes nem se vê, nem se percebe, mas porque aquela pessoa com a qual eu não tenho a menor ideia o que se passa. Mas Deus sabe, e ela está ali para receber, e recebe. Então, quando esses homens, que não eram os discípulos, não eram os chefes da sinagoga, não eram da tribo de Levi, ou seja, não eram religiosos, não eram profissionais do anúncio da palavra, do evangelho eclesiástico, nada disso. Eles eram o quê? Eles estavam apacentando porcos. Não teria algo mais distante do que a figura de um religioso judeu do que o homem que apacenta porcos. Não só porque é um trabalho completamente, digamos, secular, mas porque era até proibido ou contraditório em relação à religião judaica. E são eles que fazem o quê? Que anunciam. Muitas vezes nós esperamos um formato muito religioso, muito pré-programado. E Deus usa quem Ele quer.
Porque Deus faz. Porque Ele é Deus. Para Deus falar com você, basta você ouvir. Então, muitas vezes, o cuidado de Deus, o agir de Deus, vem na nossa vida por meios pouco convencionais. Não é necessariamente como nós pensamos, como nós programamos, como nós organizamos. Porque quem é Deus é Ele e não nós. É Ele que está no controle. E aqui no final, quando ele vai continuar, os homens anunciam a toda a cidade. Então, o que aconteceu naquela vida teve repercussão numa cidade inteira. E receba isso, porque o que Deus faz na sua vida pode ter repercussão numa cidade inteira. Um país inteiro. Deus é Deus, porque se dependesse de nós somos limitados, mas Ele não é. E aí, o que é que acontece? As pessoas vão lá. E quem é que elas encontram? Encontram Jesus. Muitas vezes, o caminho pelo qual nós passamos, que pode ser dolorido, pode ser diferente do que nós queríamos, mas é um caminho que vai fazer com que o nome de Jesus chegue a muita gente. Para que o nome dele seja anunciado, seja glorificado. E então aquela cidade toda foi lá e encontrou Jesus. E não só encontrou Jesus no sentido de que eles estavam acostumados a ouvirem pessoas a falar do reino de Deus, a ouvirem ensinamentos. Mas eles encontraram Jesus e ali junto o milagre vivo. A notificação, a prova de que aquele homem não era como os outros que em algum momento eles ouviram, que eles ouviram os ensinamentos na sinagoga ou em outra parte. Eles viram que ali estava o Filho de Deus. Muitas vezes nós falamos de Jesus, nós cantamos canções que falam sobre Jesus, na nossa casa, no nosso carro tocam canções sobre Jesus, nós usamos roupas que têm o nome de Jesus, mas as pessoas estão à espera, muitas vezes, de ver a manifestação da glória de Deus. Aqueles homens correram à cidade e disseram, olha, aconteceu isso. E o que é que eles foram fazer? Eles foram conferir. É primordial, é essencial que eu anuncie quem é Deus, quem é Jesus, o único Senhor, o único Salvador, que ama a humanidade, que morreu, trouxe salvação, redenção e que tem uma nova vida, um novo plano para cada um. Mas mais do que eu anunciar, a manifestação desta verdade é que vai fazer com que cada um reconheça isso. E isso vem de Deus. Não depende da nossa criatividade, não depende da nossa ousadia, não depende da nossa eloquência. Deus é Deus. Que nós possamos deixar Deus ser Deus na nossa vida, na caminhada diária. E o fruto, o impacto, também não está no nosso alcance. Não somos nós que calculamos isso. Quando Ele age, tudo acontecerá de acordo com o que Ele tem planejado, Ele tem proposto. No texto, quando Jesus é traído por Judas e os outros discípulos vêm questionar o que é que ia ser feito de Judas, o que é que ia acontecer, Jesus responde que nós não precisamos, no caso ele disse eles, isso cabe a cada um de nós não precisamos saber todas as coisas que Deus
tem separado. Nosso chamado não foi para entender Deus, porque aí, de novo, nós estaríamos acima dele. Nós somos chamados para crer e para nos deixar guiar e ser usados por ele. Agora, quando o jovem que foi liberto, né, o endemoniado que foi liberto, foi encontrado, né, vestido, sentado, em perfeito juízo, o que é que eles fizeram quando eles viram ele daquela forma? No versículo 15 diz, quando eles foram ter com Jesus e viram, constatar a situação daqueles homens, eles temeram. Muitas vezes não é a nossa pregação que vai provocar, vai criar, vai gerar temor de Deus, onde nós muitas vezes dizemos que não há. Mas é o agir de Deus. Quando as pessoas veem o agir de Deus, isso traz temor. E eles temeram. E quando eles pedem que Jesus vá embora, aquele homem queria ir também. Mas Jesus diz, não, olha, eu tenho para ti uma outra situação. Ele diz no versículo 19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sempre que nós recebemos de Deus, nós recebemos para partilhar. Sempre que a bênção, seja ela qual for, chega na sua vida, é para você receber? É. Você está doente? É uma cura? É, você vai ser curado. Mas essa cura também vai levar a outros. Nós partilhamos. É isso que Jesus chama para nós. Recebe e dá. Mas quando Jesus disse que ele vá para a sua casa, para os seus familiares e conte, diz ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é um conjunto, na verdade, de cidades. Né? Decápolis tem, no grego, seriam 10 cidades. Como se nós pensássemos numa região. Então, pensamos, por exemplo, em Lisboa, e nós temos a cidade de Lisboa, nós temos a cidade de Odivelas, a de Loures, a de Mafra e tal. Então, o homem foi. E ele não só contou, e ele próprio era essa história viva, a sua família, mas 10 cidades. 10 cidades receberam a palavra de Jesus por meio daquele homem. Nós não temos ideia do que Deus pode e quer fazer através da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, se tivéssemos isso, se fosse assim, ou quando acontecer isso, quando... Mas quando Deus diz, olha, faz, e nós fazemos, é a palavra dele que age. Não é a nossa vida, não é a nossa habilidade. 10 cidades foram impactadas pela vida daquele homem. Se a vida dele, o que era e o que passou a ser, era um enorme milagre, imagine esse milagre levado em 10 cidades. Então, Deus tem nos chamado dessa forma. E quando ele anunciou, diz, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, vai se multiplicar para a vida de outras pessoas. Porque Ele tem nos chamado para ser semente. E a semente, ela produz. O que Deus tem para fazer na minha vida, o que Deus tem para fazer na sua vida,
não depende de nós. Aquele homem não tinha condição nenhuma. Jesus não chegou e disse assim, olha, é o seguinte, você faz esse sacrifício, você faz isso, você faz aquilo, e depois você vai fazer um curso, uma preparação, e você vai resolver isso, vai fazer aquilo, e depois você vai ficar bom, você vai fazer um tratamento. Ele não tinha controle algum, ele estava completamente subjugado por aqueles demônios. Mas Jesus foi lá e a palavra dele salvou, libertou, curou aquele homem. E essa mesma palavra que curou aquele homem foi levada por aquele homem a 10 cidades. Que nós possamos, hoje, ter em nós, essa mesma perspectiva, essa mesma disponibilidade. De sim, Senhor, eu tenho clamado, sim, Senhor, eu preciso receber. Sim, eu tenho circunstâncias, eu tenho caminhos, eu tenho questões, tenho. Mas que quando isso chegar, isso não vai morrer em mim. A ideia é que isso vai ser semente, isso vai ser espalhado, isso vai ser multiplicado. Pelo simples fato que nós vamos obedecer o que Jesus disse. Amém? Vamos concluir essa palavra com uma palavra de oração, amém? Paizinho amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, Senhor, porque é de Ti, Pai, que nós aprendemos, é em Ti, Senhor, que nós confiamos e nós declaramos nessa tarde, Senhor. Nós queremos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, termos a nossa vida transformada por Ti e que essa transformação chegue a outros. Que o Senhor tem para a nossa vida não seja recebido de forma egoísta, mas que seja levado para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Aonde quer que o Senhor queira, onde quer que o Senhor nos guie, nos direcione, porque só o Senhor é digno de louvor, e nós nada somos, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, nos chama, Senhor, nos resgata, nos levanta e nos faz, Senhor, anunciar a Tua palavra e ser instrumentos Teus. Obrigada, Senhor, porque não há posição maior do que dizer, somos servos do Deus Altíssimo. Nos ensina, Senhor, a sermos bons servos, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.